meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então nós iremos aqui, vem comigo, resolvemos alguns exercícios envolvendo essas ideias de semelhança de triângulo. Então nosso objetivo em cada caso é encontrar o valor de x. Só que tem um detalhe, como é que a gente vai fazer para encontrar esse valor de x? Se você for perceber, estão aparecendo várias figuras com triângulos aqui. Isso já sugere para a gente a tentar utilizar a semelhança de triângulo, viu? Ele já dá esse empurrãozinho, ou seja, vai lá, amigão, tenta utilizar a semelhança de triângulo. Só tem um detalhe, a questão não informa para a gente que os triângulos são semelhantes. Se a questão não informa para a gente que os triângulos são semelhantes, a gente tem que tentar encontrar essa semelhança a partir daqueles casos que vimos na aula passada. Então vem comigo aqui. Vamos ver para este primeiro caso. Se você for perceber, esses triângulos aqui eles já têm um ângulo em comum, que é o ângulo alfa. Se você encontrar um segundo ângulo congruente, já é o suficiente para dizer que esses triângulos são semelhantes. Então olha aqui, olha que massa. Concorda comigo que esses ângulos aqui, ó, que eu destaquei de azul, eles são opostos pelo vértice, e sendo opostos pelo vértice, o que você pode afirmar? Que eles são semelhantes. Então já é o suficiente ter dois ângulos opostos pelo vértice para dizer que esses triângulos são semelhantes. Beleza? Tranquilo essa ideia? Sempre vai estar valendo isso daqui. Então, pelo caso de dois ângulos, ângulo, ângulo, nós podemos afirmar que esses triângulos eles são semelhantes. Olha que legal! Agora, só para ficar mais fácil aqui a nossa visualização, vamos dar nomes a esses camaradas aqui, ó. Vou chamar esses vértices de ABP e vou chamar esses vértices aqui de C e D. Pronto, fechou. Então, por causa disso, teremos que o triângulo ABP, ele vai ser semelhante ao triângulo PCD. Ou CDP, tanto faz. Por causa disso, esses triângulos serão semelhantes. E esses triângulos sendo semelhantes, o que podemos afirmar? Que existe proporção dos lados desse camarada e que os ângulos são iguais. Então veja que a partir dessa ideia mínima, eu descubro que eles são semelhantes. E eles sendo semelhantes, vale tudo aquilo que eu falei para vocês. E o que é tudo aquilo? Três ângulos iguais. Então falta destacar este ângulo igual a esse daqui e três lados proporcionais. Ou seja, os lados homólogos, que são opostos aos mesmos ângulos, é que são os lados proporcionais. Sendo assim, acompanha aqui junto comigo, me ajuda aqui. Como é que a gente vai montar essa semelhança então? De cada lado, a gente vai dividir os lados homólogos. Então a gente vai fazer assim, ó. Olha que legal. O x está oposto ao pretinho, né? Então a gente faz assim, ó. O oposto ao pretinho x está para o oposto ao pretinho 12. Olha aqui que legal. X está para 12. Assim como o quê? Bem, agora a gente vai pegar duas medidas que temos desses dois triângulos. Quais medidas são essas? A gente pode pegar o oposto a alfa. Olha, começamos por este triângulo. Então, temos que começar de novo por este triângulo. Então, assim como 6... Aqui, ó, foi fornecida essa medida aqui para vocês. Eu apaguei demais. Então, assim como 6, que é o oposto a alfa, está para 8, que é o oposto a alfa neste triângulo. Ele tinha fornecido no nosso exercício esse 8, eu não estou roubando, não. Então, assim como 6 está para 8. Tudo bem? Então, de novo, o que teremos aqui? Que a divisão dos lados homólogos tem que ser iguais para cada triângulo. X, que é do primeiro triângulo, está para 12, que é do segundo triângulo, assim como 6, que é do primeiro triângulo, está para 8, que é do segundo triângulo. E assim a gente divide esses lados homólogos. Como é que a gente termina o exercício agora? Multiplica cruzado. E ao multiplicar cruzado, o que teremos aqui? Que 8 vezes x é igual a 6 vezes 12. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 2, 12. 60 com 12, 72. Portanto, 8 multiplicando passa para o outro lado dividindo. E quanto que é 72 dividido por 8? 9. Olha que legal. Chegamos então como resultado x igual a 9.
Beleza, amigão? Tranquilo isso daqui. Agora perceba que ficaria errado se a gente trocasse essa ordem aqui. Beleza? Ao trocar essa ordem aqui, o nosso resultado fica diferente, deixando esse nosso exercício equivocado. Tudo bem? Então toma muito cuidado com isso ao fazer esse tipo de troca. Beleza? Então, continuando aqui a nossa brincadeira. Façamos o mesmo para esse daqui. Eu afirmei para você que esse lado é paralelo a esse daqui. Esses lados sendo paralelos, olha o que você tem então. Lados paralelos e uma transversal. Então, por causa disso, esse ângulo de vermelho é igual a esse daqui. Você vai ter dois ângulos iguais, ângulos correspondentes. Agora, olha aqui, por exemplo, do lado direito. Do lado direito, você também tem ângulos aqui que são correspondentes, paralelas e uma transversal. Então, esses ângulos também são iguais. Se você quiser, você ainda tem o terceiro aqui. Veja que esse ângulo preto, ele é tanto desse triângulo menor quanto desse triângulo maiorzão. Então, pelo caso de três ângulos, de dois ângulos, que por sinal, se você tem dois, você tem três ângulos iguais. Então, pelo caso de dois ângulos, que é o suficiente, esses triângulos eles são o quê? Semelhantes. E por serem semelhantes, existe a proporção dos lados. Ou seja, quais são os triângulos semelhantes aqui? Vou chamar o grandão de ABC e vou aqui pegar esse segmento do meio e vou chamá-lo de DE. Então, nós temos o seguinte, ó, que pelo caso de dois ângulos, ângulo, igual ali do lado esquerdo, nós teremos o quê? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Olha que beleza. Então, essa igualdade dos ângulos é que informou para mim que esses triângulos aqui vão ser semelhantes. E como eu falei para vocês, se a partir desses casos mínimos aqui, a gente descobre que os triângulos são semelhantes, então você de cara já vai ter todos os ângulos iguais, ou seja, os três ângulos serão iguais e todos os lados são proporcionais. Esses lados aqui são proporcionais a esses três lados. E como eu comentei com vocês, a proporcionalidade vale para quaisquer medidas lineares. Por exemplo, essa medida 8 que temos aqui equivale à altura desse triângulo. Equivale à altura desse triângulo. 8. E esse x aqui, bem, esse x sozinho, ele não equivale à altura desse triângulo. Porém, junto com o 8, ele forma a altura do triângulo grandão. Então, o que a gente pode fazer? Uma semelhança do grandão com o pequeno envolvendo as alturas. E olha como é que vai ficar. Vai ficar dessa forma. A altura do grandão, x mais 8, está para a altura do pequeno, 8. Assim como... Aí agora você pega as bases. Assim como a base do grande, que é 21, está para a base do pequeno, que é 12. Está para a base do pequeno, que é 12. O que a gente faz agora? Multiplica cruzado, isolando esse valor de x. Basta fazer o cruz credo agora. Ao fazer esse cruz credo, o que teremos aqui? Bem, a gente vai ter que fazer um chuveirinho aqui nessa brincadeira. Então, ficaremos aqui 12 vezes x, 12x. 12 vezes 8, 96. Então, mais 96, que é igual. 8 vezes 21. 8 vezes 20, 160. 8 vezes 1, 8. Juntando, 168. 96 positivo passa negativo. Vamos fazer aqui, ó. 168 menos 96. A gente pode tirar 100 e somar 4. Tira 100 isso aqui, 68. Soma 4 para compensar, 72. Dando 72, o 12 multiplicando passa dividindo. E quanto que é 72 dividido por 12? A gente pode dividir por 2 primeiramente, fica 36. Por 2 aqui fica 6. E 36 dividido por 6 dá 6. Olha que beleza. X é igual a 6. Então, ao resolver essa regrinha de 3, nós teremos x igual a 6.
Tudo bem, beleza essa ideia? Então foi o que eu informei para vocês. A questão não vai falar para você que os triângulos são semelhantes. Por aqueles casos mínimos, por exemplo, dois ângulos iguais, que eu falei que é o que mais aparece. Ou então, lados proporcionais e o ângulo entre eles. Ou então, todos os lados proporcionais são os 3 casos mínimos que você precisa saber para descobrir essa semelhança. Tudo bem? E veja que eu mantive sempre essa ideia, fazendo a proporção de um triângulo para o outro do lado esquerdo e do mesmo triângulo para o outro do lado direito. Beleza? E sempre fazendo a divisão das medidas homólogas, ou seja, aqui desse lado esquerdo, no caso da primeira questão, oposto a preto, oposto a preto. Do lado direito, a gente tem aqui, ó, oposto a alfa, oposto a alfa. Questão 2, altura está por altura, assim como base está para base. Tudo bem? Então sempre vai estar funcionando assim na hora de montar a nossa regrinha de 3. Beleza? Agora, para finalizar, tá aqui, ó, terceiro e último exemplo. O que a gente tem que tentar descobrir? Ué, Pedrinho, esse lado é paralelo a esse? Não informei isso aqui para você. Então, a gente vai ter que fazer com o que temos aqui. Nesse caso, eu informei para vocês, onde a gente vai ter DE paralelo a BC. Nesse caso, DE é paralelo a BC. Tranquilo? Agora, no caso da questão 3, eu não te informei que há esse paralelismo. Você vê que até é interessante a gente ter os vértices, né, que fica mais fácil a gente se localizar na hora de fazer essas brincadeiras. Então vamos fazer o mesmo aqui? Vértice A, vértice B, vértice C. Na hora da sua questão você pode fazer isso sem problema algum. É uma forma de você se localizar e ver que fica até mais fácil de você me acompanhar. Bem, uma coisa a gente já pode garantir, que esse ângulo aqui de cima, esse ângulo azul, ele é o mesmo para os dois triângulos, para o ADE e para o ABC. Pelo menos um ângulo igual a gente tem. Mas, cara, olha a malandragem dessa questãozinha aqui, ó. Veja o seguinte, você vai perceber que vai ter uma proporção desse triângulo AD, desse lado AD, para esse lado AC. É como se ele tivesse, como se a gente pegasse esse triângulo aqui e o girasse para enxergar essa semelhança. Olha que coisa mais louca. Quer ver? Vamos lá, me ajude aqui, ó. O que acontece se eu pegar a medida AD e dividir pela medida AC, que é o do grandão? Ao fazer essa divisão, você vai estar dividindo 8 por 20. 8 por 20 a gente pode simplificar, né? Simplificando por 4 em cima e embaixo, você vai ter 2/5. Beleza, tá aqui, 2/5. Agora, faça o mesmo agora no seguinte, do AE para o AB. Eu não falei que a ideia não é girar esse triângulo? Então, agora divida AE por AB. Ao fazer essa divisão, quem é AE? 10. Quem é AB? É 8 mais 17, 25. Que é igual. 10 e 25 dá para simplificar por 5 em cima e embaixo. 10 por 5 dá 2. 25 por 5 dá 5. Olha que sensacional. Você percebeu que a gente obteve o mesmo resultado de divisão, o mesmo resultado de proporção de um lado para o outro ao girar este triângulo dessa forma? Então significa uma coisa, que o lado AE é proporcional ao lado AB, assim como o lado AD é proporcional ao lado AC. Então você tem aqui dois lados aqui 2 a 2 que são o quê? Proporcionais. Você tem dois lados aqui que são 2 a 2 proporcionais. E além disso, você tem o quê? Que o ângulo entre eles, que é o mesmo ângulo A, é igual. Então, pelo caso de dois lados proporcionais e o ângulo entre eles, o que você pode afirmar? Que os triângulos são semelhantes. Então, pelo caso de dois lados proporcionais e o ângulo entre eles, nós podemos afirmar, vou até colocar na ordem da proporcionalidade,
que o triângulo AED é semelhante ao triângulo ABC. Ou seja, a ideia do lado AE está para o lado AB. A ideia do lado ED está para o lado BC e assim sucessivamente. E o último aqui que sobrou, o AD, que é esse menorzinho, está para o AC, que é esse grandão. Então veja que este camarada, que equivale ao segundo caso lá da nossa semelhança, vai nos dar o quê? Que esses dois triângulos aqui são semelhantes. E eles sendo semelhantes, existe a proporção dos lados e a igualdade dos ângulos. Então vamos lá. Então o que eu achei aqui? Eu achei que o AD está para o AC, assim como o AE está para o AB. Então quais são os ângulos homólogos aqui? Quais são os lados homólogos? Eu vou ter então que o AD ele é homólogo com o AC. Ó. AD ele é homólogo com o AC. Ou seja, se o AD é homólogo com o AC, então eles são opostos aos mesmos ângulos. Então esse ângulo é um ângulo vermelhinho e esse daqui é um ângulo vermelhinho. Outro caso, como o AE é proporcional ao AB, então o AE e o AB são opostos aos mesmos ângulos. Então este aqui que está oposto a um pretinho, esse aqui também vai estar oposto a um pretinho. Agora faça a semelhança. O que a gente faz? Oposto ao azul X está para o oposto ao azul 12. Assim como, agora tanto faz, né? Oposto ao vermelho 8 está para o oposto ao vermelho 20. E chegamos nesse caso. Olha que beleza. Agora o que a gente faz? Multiplica cruzado. Ao multiplicar cruzado, o que teremos aqui? Que 20 vezes x, que é 20x, é igual a 12 vezes 8, ou seja, 80 mais 16, 96. E esse 20 multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. Metade de 96, 48. 48 ao dividir por 10 dá 4,8. Então x é igual a 4,8. Pronto. Fechou. Com isso daqui, acabamos de ver alguns exemplos envolvendo essas ideias de semelhança de triângulo. Então, o que você tem que levar para a prova? Primeiro, a ideia de encaixar dentro de algum dos casos da semelhança de triângulo. Encaixou em algum dos lados, você descobre que os triângulos são semelhantes. E os triângulos sendo semelhantes, o que você pode afirmar? Que tem uma regra de 3 envolvendo esses lados homólogos ou medidas homólogas. Fez a regra de 3, encontrou o que a questão te pede. Tudo bem? Bem, esse caso aqui, ó, desse terceiro aqui, ele é mais difícil de enxergar. E o bom é que ele também é mais raro de cair em prova. Os mais importantes são esses aqui. Eu espero que vocês tenham pego legal tudo isso que acabamos de falar. Beleza, amigão? Bem, então a gente vai resolvendo mais questões de prova, tudo bem? E assim que possível a gente vai resolvendo mais exercícios, exemplo disso daqui. Mas, qualquer coisa, vá para a próxima videoaula teórica, que será a ideia de relações métricas no triângulo retângulo. Por sinal, uma aplicação de semelhança de triângulo. Belezinha? Então valeu, amigão. Forte abraço. Fica com Deus. Até mais.